Bom, agora vamos falar de uma novidade que é a primeira expedição jurídica de direito, uma experiência transformadora para estudantes, profissionais e entusiastas do direito em Teresina e região. A edição inaugural do projeto leva o nome de um dos mais respeitados juristas do estado, que é o Dr. Nelson Nery Costa, escolhido por unanimidade para dar nome à turma e que também assumirá o papel de embaixador oficial da expedição. E é com ele que a gente conversa a partir de agora, recebendo também aqui o professor Maza, para sabermos mais sobre essa novidade, né? Está só preparando aqui o microfone, professor Maza, e a gente vai conversar já já sobre essa novidade, né? Então, a gente pode começar? Então, tá legal então, né? Vamos lá então, vai dar certo agora. Doutor Nelson Nery, muito boa tarde, tudo bem com o senhor? Aqui no seu programa e aqui na TV Bandeirantes. Tá certo, muito obrigado. Professor Maza, tudo bem com o senhor? Tudo tranquilo? Satisfação é nossa. Prazer também, João, estar aqui no programa da Band para poder falar um pouquinho sobre a expedição. Que maravilha, né? É uma novidade, doutor Nelson Nery, isso é uma novidade, é uma expedição que a gente pode passar um nome muito grande, mas é um passeio, né? A gente pode dizer que é um passeio pelo mundo jurídico lá da capital federal, que é o centro de tudo, né? Acho que a ideia, João, é exatamente ajudar o advogado, o estudante piauiense a desmistificar. Sim. E cada dia mais a demanda jurídica exige que você já faça uma peça pensando na possibilidade de subir para o Supremo, para o TST, para o STJ. Então, isso é uma forma de você treinar, desmistificar, principalmente o piauiense, ele é um pouco tímido, vamos dizer assim. Então, João, deixa eu lhe dizer mais, não vou fazer um treino antes. As pessoas aqui, os advogados, os estudantes, não conhecem sequer o TJ. Não vão sequer o TRT nem o TRR. Então, a ideia da gente é essa preparação, essa desmistificação, o que a gente chama de imersão. Talvez seja melhor do que um passeio, uma imersão nos tribunais superiores em Brasília. Nós vamos ter a coordenação do Maza, que é uma pessoa que tem esse expertise, e eu vou estar lá também, ter essa satisfação de estar participando desse evento maravilhoso. Maravilha isso. Professor Maza, como nasceu essa ideia, né, dessa expedição ao mundo jurídico, aos tribunais superiores de Brasília? Bem, João, como o professor Nelson falou, a expedição é uma inovação aqui dentro do Piauí. E eu acredito que até no Nordeste também, porque a gente teve, juntamente com a Direito Hoje, a revista, essa ideia de sair além das salas de aula. Eu, como professor, a gente vê essa necessidade, o professor Nelson também, de envolver os alunos na prática, naquele lado emocional, aumentar a autoestima do estudante e do advogado, conhecer tribunais superiores, conhecer o Supremo Tribunal, o STJ, e também fazer um passeio, vamos dizer assim, não só técnico, mas acadêmico, e também um passeio onde você vai conhecer a história, né? Os memoriais dos tribunais e todo aquele processo onde se deu origem, a formação. Então, a gente percebe que dentro dos tribunais superiores não é só a instituição, não é só o prédio, mas eles têm um acompanhamento técnico juntamente com os alunos e os advogados que têm interesse em ir e conhecer. Tem museus dentro do Supremo Tribunal, tem o Museu da História do Supremo, do STJ. E assim, para você ter uma ideia, tem passeios que vai ter o evento no STJ, que é 2 horas, então tem muita coisa para se ver, né? Perfeito. Agora, doutor Nelson, como foram escolhidas essas pessoas? Qual é o critério desses estudantes ou advogados? Como foi essa seleção? Eu acho que nós estamos fazendo um processo seletivo, ainda estamos formando as turmas. A ideia é que a pessoa tem um interesse na advocacia, porque a gente percebe muito parte dos estudantes, o Maza também está na UESP, sabe disso, nem todos os estudantes querem ser advogados. Hoje é mais a turma de concurso, né? Concurseiro chamado. Alguns desses querem uma carreira jurídica, propriamente dita, procurador de Estado, Ministério Público, magistratura ou a defensoria. Mas certamente a maioria não vai advogar. E a gente está envolvido exatamente com essas pessoas que querem advogar. Porque a advocacia não é fácil, Ju. É nada. Mas deixa eu lhe dizer, não é fácil, mas é uma profissão que ganha mais dinheiro do que qualquer outra. Não digo ser empresário, porque empresário é ser diferente de ser advogado. Como advogado, ela tem uma possibilidade sem limite. Evidentemente, muitas vezes as pessoas optam pela segurança, a docência, o cargo público. São opções que as pessoas fazem. Mas
se você não tiver limite, se o céu for o limite, é a advocacia. E essa oportunidade de estar em Brasília, se familiarizar com a justiça. Vou dizer até um caso simples. Quando a gente fez a Constituição de 88, nós tivemos um problema muito sério, porque a Constituição teve que ser interpretada por um Supremo conservador, o Supremo da ditadura. Então isso foi um choque, porque na verdade, no primeiro momento, o Supremo foi algo bem refratário às mudanças, bem conservador. E nós tínhamos ao mesmo tempo um tribunal novo, que é o STJ, que vinha do antigo Tribunal Regional Federal de Recursos, TFR, um tribunal tradicional, mas que era um tribunal novo, e era um tribunal muito moderno. Mas o que aconteceu ao longo do tempo? O Supremo ficou um tribunal mais moderno e o STJ ficou um tribunal mais conservador, porque a forma de preenchimento do STJ acabou favorecendo os conservadores, as opções conservadoras. Então as pessoas têm que entender isso. O que eu posso esperar do STJ no recurso especial? O que eu posso esperar do Supremo no recurso extraordinário? Por exemplo. Então, essas noções você tem que saber. Isso, você tem que ter uma noção de qual o caráter do tribunal, qual a origem do ministro. Muitas vezes o ministro vem do Ministério Público, vem da magistratura, vem da advocacia. A própria história do tribunal, a formação do tribunal, né? Isso. E não tem coisa melhor do que você ver em loco, né, assistir, ver a história, do que propriamente, às vezes, no livro, né? Quando você fixa até melhor, né? Nessa questão de você ver, de fazer. Eu digo isso, os senhores sabem, eu sou advogado também há mais de 15 anos, e foi numa dessas visitas ao Tribunal Superior do Trabalho, né, que tive a inspiração de não, eu quero fazer direito do trabalho, eu quero me especializar, e aí criei coragem e fiz várias sustentações. Isso me deu força também, por ver aqueles colegas advogados lá na tribuna fazer sustentação oral, isso me deu muita força também. A inspiração, isso que ajudou muito. E eu acho que é por aí mesmo, né? Sim. E desmistificar, eu sempre fui um advogado muito combativo, muito cedo virei presidente da ordem, mas vou te dizer, eu jamais tive um problema com qualquer magistrado ou com o Ministério Público. Nunca tive. Sempre uma advocacia combativa, uma advocacia, de certa forma, agressiva, mas sempre uma questão de respeito. Eu acho que é outra missão que a gente tem que ter. Você não pode perder a timidez, você tem que perder a timidez, você tem que ter coragem, mas você tem que ter trato, você tem que ter respeito. Isso tudo vai ser... Existe, professor Maza, existe vamos dizer assim, um fluxograma de aprendizagem, de visita, existe uma programação, um contexto acadêmico também dentro dessa visita, assim, programado, ou vai ser uma visita e olhar, tal? Como é que explica para a gente? Não, existe sim, existe a ideia, além dessa parte emotiva, de inspiração que os alunos vão ter, o network, né, a conhecer, se integrar. A ideia também é de você fazer uma programação, os tribunais e o tempo que vai ter. E como tem guias internos, ele já tem todo o know-how a respeito disso daí, ele já tem toda uma programação para ser visto. E nós, professores, eu e o Nelson, a ideia é justamente para a gente fazer essa contextualização. Então, dentro da visita ao tribunal, além dos profissionais do próprio tribunal, que vai passar toda a parte histórica dos memoriais, nós vamos fazer aquela contextualização além da sala de aula. Então, tudo que nós ensinamos em sala de aula, o professor Nelson até deu um exemplo aí da Constituição, você chega lá, salvo engano, lá no STF, você agora teve o caso, vamos dizer, está sendo investigado, do 8 de janeiro, então lá tem a Constituição rasgada, então é um contexto da história. E aquilo nós, como professores, vamos tentar fazer essa integração dos alunos dentro desse contexto histórico e emocional, né? Como você deu o seu exemplo, que você se inspirou. O Supremo Tribunal Federal já é uma história, né? Lá, ao entrar, você começa a ver a história do Brasil, né? Em todos os aspectos, em todos os momentos. Agora, professor Nelson, doutor Nelson, como é que vai se comportar, vamos dizer assim, essas pessoas que os senhores vão levar, né, diante de algo que não, vamos dizer assim, eu não estou sabendo contextualizar esse questionamento, mas qual é a expectativa que os senhores têm de levar esse grupo, né, e qual é o resultado disso, enquanto professores, enquanto mestres, qual é a principal missão dos senhores lá? O que é que os senhores querem resgatar nessas pessoas que vão ver de perto tudo isso? João, você é meu colega, então não precisa ser doutor nem professor.
Mas se tem um título que eu gosto é professor. Ah, isso é Então, bonito esse é o mais demais. bonito que a gente pode ter na vida, nenhum outro. Uhum. Doutor, essas coisas são secundárias. Professor realmente é um título que eu gosto. Acho que a ideia da gente também dá alguma capacitação para as pessoas. Por exemplo, quais são os recursos do tribunal? Perfeito. Quando é que é um agravo Sim, interno? sim. Quando é o RESP? Quando é o RE? No caso do TST, o que é RO? A gente tem que dar também uma pequena capacitação antes de viajar para as pessoas terem isso. Por que eu digo isso? Eu trabalho também, além de ser advogado, também na defensoria. Eu trabalho com as 6 câmaras de direito público. Então, frequentemente, meus processos ou vão subir por causa de um recurso da Procuradoria ou por causa do meu. Então, assim, eu já tenho que preparar minha petição já para isso. Eu já tenho que pré-questionar uma matéria constitucional ou uma matéria de lei, porque não vai ser simplesmente um embargo que eu vou fazer esse pré-questionamento. Então, como é que, tecnicamente, a gente já pode preparar uma petição para isso? Essa é a ideia, porque, bem ou mal, mesmo que os tribunais superiores não sejam terceira instância, eles estão se configurando como sim. O próprio Tribunal Supremo está pegando competência do TST. Ora, se está pegando mais competência é porque quer mais demanda, não mais. Então a gente vai dar demanda para o Supremo também. Agora, professor Maza, como essas pessoas já foram escolhidas? O processo de inscrição já está em andamento? Está em andamento, já está bem forte. Explica para gente como é que essas pessoas devem se inscrever, podem se inscrever, ainda há vagas. Qual o critério, o que os senhores estão pedindo delas, ser estudante, ser advogado? Bem, inicialmente nós tínhamos pensado em agregar todas as universidades aqui do Piauí, os estudantes de qualquer período, porque eu acho que acrescenta bastante, mas a gente começou a abrir para os advogados também. Tem muitos advogados que nem conhecem, não tiveram essa oportunidade, e ter essa oportunidade também de ingressar lá. Para inscrição, a gente está deixando disponível o Instagram da revista Direito Hoje. Então é o Instagram da revista Hoje, entra é o principal Direito acesso. Hoje. Exatamente, Direito Hoje, porque lá ele entra e tem todas as informações de como fazer. Perfeito. Agora tem um tempo limite, até porque você sabe que a gente precisa organizar, tudo é agendado lá, né? Sim. Então nós já agendamos tudo, mas temos que enviar os nomes. Então nós vamos ter um período agora até agosto, começa setembro, então nós vamos ter um período bem limite agora no comecinho de agosto, para enviar esses nomes. Então quem quiser participar, se apresse, porque também são 30 vagas, né? Sim, perfeito, então. E só acrescentando, João, em relação à parte técnica que você perguntou, o que é que a gente cria de expectativa? O professor Nelson falou bem da parte técnica, e eu acho que isso é essencial, né, professor, assim como conteudista. Mas eu acrescento a parte, vamos dizer assim, do emocional e de vida. Então, inicialmente nós falamos aqui que os estudantes pensam em ser advogado, outros em entrar na área pública, fazer concurso. Então lá é uma oportunidade também de ele ver se o que é que eles querem para a vida dele, né? Ou tanto o advogado como o estudante, porque ele vai se emocionar em ver um STF, em ver como aquilo funciona, um tribunal do trabalho, o tribunal eleitoral. Então vai que naquele momento, eu acredito que naquele momento aquilo vai se agregar na vida da pessoa. E volta energizado, né? Você volta com um alto. E para a gente também, nós como professor vamos voltar alimentados para poder inspirar. Eu voltei decidido do que ia fazer. Eu peguei isso no seu exemplo. Dinheiro, né? João. E ganhar o dinheiro. Exatamente. Não abandonei. Não fica vermelho, não. Estamos por aqui, mas é porque não dá para sair do O seu exemplo é exatamente o que a gente pretende, né? Você foi lá, se inspirou e viu, poxa, essa inspiração vai ser muito bom para nós, professores, e para o público que vai junto. 15 anos aí de OAB. Quando o professor Nelson estava por lá ainda frequentando por lá, mas já tem uma breve caminhada. Professores, muito obrigado por ter vindo. Sucesso. Obrigado pela oportunidade, João. Permita aqui. Para acompanhar tudo isso. Permita aqui já a garrafinha da expedição. Olha só, aqui rapaz, essa aqui já é para... Opa, bacana. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço você. Muito obrigado. Tudo de bom. Sucesso aí a todos, tá bom? Aqui também a revista Direito Hoje, que é a fonte de inspiração. E nós vamos lançar agora, talvez em Brasília, a gente lança o próximo Pronto, tá certo. Fica o spoiler. Tem o nosso Cássio Nunes, né? Tem os ministros a Liana Chaib, do TST, tem muitos. O próprio Carlos Brandão, que vai para o STJ. Nós temos até previsão também, você falou do roteiro, de visitar gabinetes. Gabinetes, isso é importante. Por exemplo, da Liana Chaib, da doutora Liana, já está agendado. E, se for o caso dos outros ministros, que temos nossos representantes lá, não é, professor Nelson? Vamos saber, então. Obrigadão, então, tá bom? Sucesso aí para o evento.